segundo tema de hoje é sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que sofreu um trauma na cabeça. O ferimento foi provocado por uma queda dentro da sala onde ele está cumprindo a pena de 27 anos e 3 meses de prisão na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Lá em Brasília. Pois é, André, e quem tem os detalhes pra gente sobre esse assunto, sobre a saúde do ex-presidente, é a repórter Lara Alves. Lara, ao longo da tarde de hoje, houve aí uma negativa por parte do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A situação já mudou em relação a transportar, a levar aí, autorizar, né, para que Bolsonaro vá para o hospital. Como é que está a situação de agora? Olha, Síria, enquanto a gente conversava agora, eu acabei de dar um F5 aqui na página do Supremo Tribunal Federal para tentar conferir se já tinha entrado algum novo documento, alguma nova movimentação nessa execução penal do ex-presidente Jair Bolsonaro, e por enquanto não. O que aconteceu nas últimas horas foi o seguinte: pela manhã a gente teve o relato da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de que chegou às 9 da manhã para visitar o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal, então teria havido ali uma demora para liberá-la para a visita, que tem duração de 30 minutos. Ali ela foi informada pelo ex-presidente de que ele teria sofrido uma queda durante a madrugada. Logo em seguida, quem chegou à superintendência foi Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente. O que Carlos e Michele publicaram em suas redes sociais e informaram é que o ex-presidente não sabe explicar quando essa queda ocorreu e que ele teria ficado, portanto, esse tempo inteiro sem atendimento médico. Essa informação foi desmentida pela Polícia Federal em um dos documentos comprobatórios que foram juntados ao processo agora à noite. Bom, naquele momento, os advogados foram informados de que, se houvesse emergência, o ex-presidente poderia ser deslocado rapidamente para o hospital da F-Star, que é onde fica a equipe responsável pelo atendimento médico desde pelo menos abril deste ano, ali chefiada pelo cirurgião-geral Cláudio Birolini. Mas o que aconteceu é que era necessária uma petição dos advogados para o ministro Alexandre de Moraes, solicitando essa ida ao hospital para a realização de mais exames que conferissem ali o estado de saúde do ex-presidente. Essa petição foi protocolada por volta de 2h10 da tarde e ali já por volta das 4 ou 5 da tarde houve um retorno do ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, ele não nega esse pedido. O que ele faz é pedir, na verdade, que os médicos emitam relatórios explicando a necessidade dos exames e especificando quais exames seriam realizados se Bolsonaro for transferido para o F-Star. Então, portanto, quem assina esse relatório que foi juntado ao processo é um dos médicos desse corpo clínico que atende Bolsonaro, é o médico Brasil Caiado. São muitos médicos, a gente se confunde um pouco. E o Brasil Caiado, que foi quem viu Bolsonaro pela manhã, disse que é necessário fazer ali um eletro, alguns exames desse tipo, uma ressonância magnética para tentar ver se houve alguma lesão. Mas nesses documentos que a Polícia Federal juntou ao processo, existem alguns relatórios especificando o que aconteceu e como foi esse primeiro atendimento que Bolsonaro recebeu da equipe médica que fica ali na Polícia Federal. Portanto, eles dizem aqui, eu peço licença para ler alguns trechos desse documento para vocês, é bastante importante, fala sobre o estado de saúde do ex-presidente e como ele foi encontrado. Então, os médicos escrevem assim, na verdade, são 3 médicos que assinam esse documento. Eles dizem que a equipe chegou às 9 horas da manhã na superintendência para avaliação do estado de saúde a pedido dos agentes que estavam de plantão e que encontraram Bolsonaro atordoado. Bolsonaro relatou que sofreu uma queda da cama durante a noite enquanto dormia. Os médicos constataram ali um leve traumatismo e contusão nos braços e nos pés. Bolsonaro disse que teve um quadro de tontura durante o dia e soluços intensos no período da noite. O exame constatou que o ex-presidente estava consciente, orientado e sem sinais de quaisquer problemas neurológicos. Eles também constataram que ele tinha algumas tonturas quando se levantava, mas que apenas uma lesão superficial cortante no rosto, ou seja, um corte, um machucado no rosto, com presença de sangue.
Os médicos também relatam toda a condição clínica recente do Bolsonaro, que foi operado na semana do Natal para a retirada de uma hérnia inguinal bilateral. Também sobre o bloqueio anestésico que foi feito no nervo frênico para interromper os episódios de soluço. Disseram que ele estava em uso recente do CPAP, que é aquele equipamento usado para diminuir os episódios de apneia do sono. E também descreveram aqui os medicamentos que Bolsonaro está usando desde que voltou à Polícia Federal. Portanto, esses foram alguns dos relatórios que foram encaminhados para o ministro Alexandre de Moraes, e agora, neste momento que ele tem em mãos, são os pedidos da equipe médica do Bolsonaro para que ele faça os exames e, mais do que isso, também a posição da Polícia Federal, dos médicos da Polícia Federal que atenderam esse presidente logo pela manhã. E aí, só para concluir aqui, queria dizer para vocês que esse pedido que é assinado pelo médico Brasil Caiado, um dos responsáveis clínicos pelo Bolsonaro, ele pede, portanto, a realização de uma tomografia do crânio, uma ressonância magnética do crânio e um eletroencefalograma para indicação de crise convulsiva a esclarecer, síncope noturna com queda, oscilações transitórias de memória, ou seja, ele diz que o ex-presidente está tendo alguns lapsos de memória, e também uma possível lesão craniana, que é esse traumatismo craniano leve, portanto, o choque na cabeça que ele sofreu ao cair da cama, e ainda essa lesão cortante no rosto, esse machucado no rosto que foi constatado. O Brasil Caiado foi o único médico que esteve com Bolsonaro por volta das 11 horas da manhã, esteve ali também com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Neste momento, o filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro está no DF-Star e aguarda a transferência do pai. Na superintendência, quem está é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Desde o início do dia, ainda não se retirou dali, ela continua ali à espera de uma posição do ministro Alexandre de Moraes, portanto, negando ou admitindo, dando uma autorização para que Bolsonaro seja transferido para o hospital. Pois é, Lara Alves, estamos aí acompanhando todo esse calvário, né, do Palácio do Planalto, a cela de uma prisão na Superintendência da Polícia Federal. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, vem enfrentando realmente um calvário e muito sofrimento, ao que a gente tem reparado. Naturalmente, muita gente faz críticas, diz que ele falou que não era coveiro, falou uma série de coisas, mas o fato é que a gente tem acompanhado diariamente aqui um sofrimento muito grande aí de um ser humano que está passando por uma dificuldade muito grande, né? Um ex-presidente da República que, além de passar por todos esses problemas de saúde, naturalmente, um ex-militar, um ex-capitão do Exército, que tinha o costume ali de ser um homem à frente, comandando um dos maiores líderes da política brasileira, da direita, da extrema-direita. Defina você como quiser. Ruim ou bom, não importa. O fato é que é um ser humano que vem sofrendo muito e que a gente tem visto. Hoje à tarde, gente, eu fiquei, assim, realmente ser impressionado com a quantidade de vídeos de pessoas, deputados, apoiadores, o próprio filho dele, o Flávio Bolsonaro, falando o tempo inteiro ali, o tanto que o pai está sofrendo, ele ali fazendo uma oração, pedindo a Deus também, Marco Feliciano, vários outros políticos falando sobre a saúde do ex-presidente. Lara Alves, temos mais alguma informação aí? Você deu toque aqui? Pois é, André, só para completar, entre os medicamentos que a equipe da Polícia Federal descreveu no relatório médico do Bolsonaro, estão ali 2 remédios que são usados para tratamentos psiquiátricos, né? Então, isso já vinha sendo relatado pela equipe médica do Bolsonaro. Ele tem apresentado um quadro, sim, de depressão, e aí ele está fazendo uso de um ansiolítico e de um outro remédio já focado mais na depressão neste momento, enquanto ele aguarda na Superintendência da Polícia Federal. Além disso, André, eu queria destacar aqui um trabalho de reportagem de um colega nosso, Felipe Pereira, do UOL. Ele conversou com algumas fontes da Polícia Federal que relataram que o Bolsonaro não acionou o protocolo de emergência da Polícia Federal e dos agentes penais pela manhã, quando ele sofreu essa queda. E dizem também que ele dispensou um primeiro atendimento médico, né? Foi oferecido a ele pela Polícia Penal o atendimento médico para que ele pudesse passar ali com a Polícia Federal, com os agentes da Polícia Federal, mas naquele momento ele dispensou
esse atendimento médico. Inclusive, isso corrobora algo que foi dito pelo Carlos Bolsonaro, que quando ele encontrou o pai, Bolsonaro disse que tinha sofrido uma queda, mas logo mudou de assunto. Então, Bolsonaro dispensou esse primeiro atendimento médico ali na Polícia Federal e só depois ele teve contato com os médicos que seguiram esse protocolo, que é obrigatório, e depois com o médico dele, o Brasil Caiado, que foi chamado pela ex-primeira-dama Michele para comparecer ali à superintendência. Tá certo, Lara, muito obrigada. E a gente falava dessas manifestações pelas redes sociais. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela tem se manifestado muito, né, pelos stories ali nas redes sociais. Hoje, inclusive, um dos posts dela é este aí que a gente está colocando na tela para você, que ela começa falando o seguinte: meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita. Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros. Este foi um dos posts. Depois eu estou aqui, eu abri os stories aqui da primeira-dama, depois ela falou o seguinte também, ela começou a responder algumas pessoas, né? Colocou alguns textos aqui. Ela falou que não sabemos ao certo o horário da queda e o Jair não se lembrar por quanto tempo ficou desacordado. Minha visita estava prevista para as 9, porém eu só pude entrar às 10, pois o Jair estava recebendo os primeiros socorros. Considerando, portanto, o horário que já ocorreu 1 hora após o início previsto da visita, já se passaram 6 horas e 36 minutos desde o ocorrido, sem que ele tenha podido realizar aí, portanto, exames necessários para verificar se houve de fato algum trauma ou possível dano neurológico. Esse post dela foi feito, ela postou esses stories há 4 horas mais ou menos. Depois ela continuou atualizando aqui nos stories os seguidores. Ela colocou o seguinte: retornamos à Polícia Federal para acompanhar a petição nos moldes exigidos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, com laudo dos peritos e os pedidos dos exames. Há 16 minutos, o delegado encaminhou a petição. Seguimos aguardando a liberação. Jair se encontra em jejum em razão da realização desses exames. Esse post aqui foi há 3 horas. Portanto, ela segue atualizando aqui os seguidores em relação à situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Praticamente de hora em hora ela posta alguma informação aqui nos stories. É a rede social, né, sendo usada para comunicar, para levar informação para as pessoas de uma forma geral e para repercutir os fatos, como a gente disse agora há pouco, das manifestações de várias autoridades, de várias pessoas, né, dando opinião e relatando, falando sobre a saúde do ex-presidente aí nas redes, né, André? É isso aí, a gente sempre lembrando, né, a Lara disse aqui, né, que no fim do ano passado o Bolsonaro ele passou por uma cirurgia, né, para tratar de uma hérnia inguinal bilateral, uma coisa que não é tão simples assim como todo mundo fala, não. Durante a internação ele também foi submetido a procedimentos para controlar esses soluços. A gente sempre mostra essa imagem gravada pelo filho dele com ele soluçando, para controlar aquilo ali. Conviver com isso não deve ser uma coisa fácil, não, né, gente? E além de iniciar esse tratamento para apneia de sono, que é aquele tratamento que você usa para dormir, um aparelhinho no rosto, tipo uma máscara assim, para poder respirar melhor e conseguir não parar.